Olá, meu querido e amado irmão, eu vos saúdo neste momento com a paz do Senhor, e que essa paz venha reinar no gozo do teu lar, que essa paz venha fazer morada em seu coração. Aqui quem vos fala é o irmão Felipe Gomes, e eu estou aqui neste momento na missão e na incumbência de ministrar a lição da Escola Bíblica Dominical, a qual tem por título Como Viver os Propósitos de Deus em Tempo de Calamidade. Novamente, como viver os propósitos de Deus em tempo de calamidade. Essa lição é bem atual para os nossos dias e vamos aqui reter algumas coisas para que venha fortificar e edificar a nossa fé, para nos ajudar a passarmos por este momento tão difícil e delicado, que a nação brasileira, o nosso país, o Brasil, não somente nós, mas também todo mundo, a Espanha, a Itália, Portugal, os Estados Unidos, que está muito forte esta pandemia, e vamos aqui tirar algumas situações e também algumas experiências bíblicas, para que venhamos a aplicar em nosso dia a dia. Eu quero convidar você, onde quer que você esteja, a abrir juntamente comigo a vossa Bíblia, para fazermos a leitura juntos, eu e você, no texto áureo que se encontra no livro do princípio, no livro de Gênesis, no capítulo 12, no verso 3, que diz bem assim, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados, louvado seja a Deus. Essa passagem a qual acabamos de ler expressa e demonstra o Senhor falando com seu servo Abrão. Abrão, sabemos nós que é o nosso pai da fé, a qual o seu nome foi alterado devido à promessa do Senhor na sua vida. Passou de Abrão para Abraão. E a lição aqui quer tirar algumas passagens bíblicas e algumas narrativas, a qual vai demonstrar os propósitos de Deus diante das dificuldades, diante dos problemas e diante das calamidades. A verdade central da nossa lição desta manhã tem assim, dizendo assim, reconhecendo que os personagens usados por Deus em Gênesis eram homens normais, falíveis e mortais. Às vezes nos espantamos com o fato de fazerem parte de tão grande projeto divino. É interessante sabermos que os personagens bíblicos não eram super-homens, não eram super-heróis dos quadrinhos, a qual os vossos filhos, a qual as crianças, nós quando estamos crescendo, começamos a ler e ver que esses homens são perfeitos, não tem nenhuma falha e nem nenhuma dificuldade. Porém, diante da Bíblia, os homens a qual Deus usou eram cheios de fragilidades, eram cheios de dificuldades, eram cheios de problemas, porém a graça do Senhor era sobre as suas vidas, o poder de Deus se manifestava diante de vossas fraquezas, assim como foi com os nossos patriarcas, que Deus os abençoou, que Deus os protegeu, que Deus os livrou, que Deus os ajudou a guerrear e alcançar vitória. Assim também nos dias de hoje, Deus cumpre a sua promessa em nossas vidas, de nos guardar, de nos proteger e cumprir os seus propósitos nos tempos de calamidades. O objetivo da lição tem nesta manhã, ponto 1, de evidenciar a realidade de que Deus não deixa de ser Deus quando duvidamos dele. Vale a pena evidenciar que Deus não deixa de ser Deus quando nós, homens frágeis, deixamos de confiar no Senhor. Ele continua sendo Deus. Como diz aquele hino, se a doença vier, Ele é Deus, se a porta fechar, Ele é Deus, se tudo se passar, se tudo estiver fora do nosso controle, Ele continua sendo Deus e Ele está no controle da situação. Ponto 2 do segundo objetivo, ele diz, declarar que quando oramos, podemos contemplar Deus agindo bem de perto. Quando oramos, quando você ora, quando eu oro, quando todos nós estamos orando, nós começamos a contemplar as grandezas de Deus ainda mais de perto. E o terceiro objetivo da lição tem de endossar a verdade de que a presença de Deus
é nosso singular lugar acastelado, é o nosso singular local, a presença de Deus, a qual estamos seguros e fortificados na rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A introdução diz assim, irmãos, a queda do homem é uma das verdades mais claras e tristes no livro de Gênesis. É impossível um coração piedoso não se entristecer após observar a entrada do pecado em um lugar tão perfeito, belo e santo. O livro de Gênesis não é somente um livro de criação e degeneração, mas também a porção bíblica que apresenta o início do trabalho de Deus para a regeneração da humanidade. Assim, a presente lição tem por objetivo dar ao leitor uma visão clara de como Deus usa homens em tempos de calamidades para servir seus eternos propósitos. Deus usa homens, assim como eu e você, para cumprir os seus propósitos aqui na terra. O ponto 1 da nossa lição diz assim, tem por tema: nossas falhas não nos impedem de Deus nos usar. Nossas falhas não nos impedem de Deus nos usar. É interessante quando nós começamos a ver o nosso perfil, começamos a ver o nosso histórico, começamos a ver o nosso currículo, nós notamos que somos imperfeitos, somos dotados de falhas e de erros, transgressões, mas Cristo Jesus, Ele olha em mim e você um potencial de um pregador, um potencial de um cantor, um potencial de um missionário, e Ele usa as nossas falhas para aperfeiçoar o seu poder em nossas fraquezas. Bendito seja Deus. Ele começa com o ponto 1, ele diz assim, Abraão não foi perfeito. Ele expôs sua mulher ao contrato de outros homens para preservar sua própria vida. Também atropelou o tempo da promessa, se deitando com a serva de sua mulher, tentando assim ajudar a Deus. Sabemos nós da história que Sara não podia ter filhos, era estéril. E Deus já tinha falado com Abraão que Abraão seria pai de uma nação, e a sua descendência seria tantos, um quantitativo tão imenso que ele não poderia nem contar. Mas Abraão queria dar uma ajudada ali com Deus, ele queria trabalhar também juntamente com Deus e ajudá-lo, sendo que sua mulher não poderia ter filho. Ele disse, olha, eu tenho aqui a minha serva Agar, serva de minha esposa, então eu vou me deitar com ela e vou ter um filho, e esse filho vai ser o filho da promessa. Porém, irmãos, quando o Senhor fala uma promessa em nossas vidas, Ele não quer saber para nós se ajustar com aquilo que nós temos, não. Ele faz providenciar aquilo em nossa vida. Se a esposa de Abraão era Sara naquele momento, eis que a promessa do Senhor seria na vida daquele casal, na vida de Abraão e de Sara. Aqui notamos uma primeira falha na vida de Abraão, do personagem bíblico Abraão, mas também estes erros se postergaram com a sua geração, com a sua descendência. Assim também Isaac repetiu o erro de seu pai, como de expor sua mulher ao contrato de outros homens, e não foi um pai que conseguiu gerir bem os relacionamentos em sua casa, diante de seus filhos Jacó e Esaú. Ele diz assim também, as consequências vieram. As consequências dos erros vieram em forma de colheita de seus frutos, mesmo eles permanecendo dentro do projeto do Senhor. Infelizmente, as consequências vieram sobre a vida de Abraão. Infelizmente, as consequências vieram sobre a vida de Isaac. Infelizmente, também as consequências vieram sobre a vida de Jacó e também da sua prole e descendência. Mas eis que aqui também contamos, que cada um colhe de acordo com o que plantou. Gálatas 6, versículo 7, diz o apóstolo Paulo. E assim também eles colheram aquilo que eles plantaram, sobre a lei da semeadura. Mas devemos entender que quando Deus tem uma promessa, quando Deus tem algo a realizar, Ele está no controle da situação. E o desejo de Deus é trabalhar em nós, em todo o tempo, a seu tempo, e não nosso, trabalhando também através de nós. O tempo de Deus é de acordo com a sua vontade. O tempo de Deus é no seu tempo, não é de acordo com a nossa vontade, não é de acordo com o nosso tempo, mas de acordo com a vontade do Senhor.
mas vale ressaltar aqui a importância de também a qual Deus usou esses homens, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, porque estes homens valorizavam uma vida de oração, valorizavam uma vida de comunhão com o Senhor. E veja aí comigo na sua lição, ponto 2, que diz assim, ó: Deus usa homens que valorizam a oração. Deus usa homens que valorizam a oração, que valorizam a comunhão, que valorizam a harmonia entre a terra e o céu, que valorizam a comunhão com o Senhor, o seu Criador, que é o autor e consumador da nossa fé. E o ponto 2, ele diz assim, ó: Abraão, Isaque e Jacó não desistiram de orar ao Senhor. A intercessão de Abraão por Sodoma mostra um coração fervoroso que se dispõe a se colocar diante de Deus por outro. Notamos bem, e vamos entender aqui o contexto histórico. Sodoma e Gomorra era a terra a qual o sobrinho de Abraão, Ló, vivia e habitava juntamente com sua família. Porém a Bíblia conta que a perversidade, o pecado foi tanto naquela região, que o Senhor se desagradou daquele povo. E quando o Senhor está falando com Abraão e Sara, eis que ele manda anjos ali, também fala com Abraão ali, mas depois que ele mostra a sua promessa a seu servo Abraão, ele caminha os anjos a Sodoma e Gomorra para verificar como estava lá a situação. Mas neste intervalo que os anjos foram lá em Sodoma e Gomorra verificar a situação do povo, eis que Abraão ele ora ao Senhor, pedindo por piedade. Abraão diz: olha, Senhor, se lá naquela terra tiver 50 justos, o Senhor livra. Ele: livrarei, Abraão, se tiver apenas 50 justos. E ele continua persistindo com o Senhor: mas Senhor, se tiver ali apenas 40, Abraão, eu os livrarei. Se tiver apenas 10, eu os livrarei. Se tiver apenas 5, eu os livrarei. Abraão foi persistente por conta da empatia que Abraão tinha com aquele povo, em especial com a família de Ló. Abraão se colocou no lugar de Ló e da sua família e pediu misericórdia por conta deles. E o Senhor os ouviu e livrou a família de Ló. E também notamos aqui, o autor, ele exemplifica também a questão da luta de Isaque por oração, ele orando por sua mulher. Vejamos bem, Isaque orou por sua família. A sua mulher era estéril, não poderia ter filhos. E naquele tempo e oportunidade, as mulheres que eram estéril, elas tinham dificuldades diante da sociedade. Elas eram rejeitadas diante da sociedade. Mas Isaque não aceitou isso, por conta que ele sabia da promessa que o Senhor falou com seu pai Abraão. E ele orou pela sua mulher, ele orou pela vida de Rebeca, da sua esposa, e orou pedindo ao Senhor que ele fizesse o milagre, que ele aplicasse o milagre na vida da sua esposa e também da sua família, dentro da sua casa. Entendemos aqui que assim como Abraão orou pelos outros, assim também devemos orar pela nossa família, devemos orar pelo nosso lar, devemos persistir em oração com o Senhor e acreditar e ter a expectativa de que isso vai realizar em nossa vida. Também o autor aqui mostra o exemplo da luta de Jacó no vale de Jaboque. Ele explica a necessidade do homem ter lutado ali, juntamente com o anjo, com o Senhor, lutando pela a bênção. A Bíblia conta, em especial aqui no capítulo 32 do livro de Gênesis, que quando Jacó está se preparando para o reencontro com seu filho, com seu irmão Esaú, a Bíblia conta que primeiro Jacó orou ao Senhor e disse assim: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão eu tinha apenas um cajado, mas agora possuo 2 caravanas. O Senhor abençoou a vida de Jacó. O Senhor multiplicou tudo aquilo que ele tinha, lhe deu uma esposa, lhe deu uma família, lhe deu muitos filhos, lhe deu um exército, umas caravanas, lhe deu também muitos animais e muitos rebanhos para Jacó cuidar. E Jacó, quando saiu da sua casa, da casa de Isaque, Jacó tinha brigado juntamente com seu irmão por conta da herança.
Jacó saiu dali sem nada, atravessou o Jordão apenas com um cajado de pastor, mas quando ele voltou, aqui a Bíblia nos mostra que ele voltou com 2 caravanas. E Jacó, quando está ali voltando para a região de se encontrar juntamente com Esaú, seu irmão, ele manda na frente os pastores dos seus rebanhos, ele manda todos os seus servos, seus gados, suas jumentas, suas ovelhas e também as suas esposas, juntamente com suas servas e seus filhos. E a Bíblia conta que à noite, Jacó estava ali, despachando o seu povo ali, e quando fica apenas ele naquela região ali, a Bíblia conta que na passagem ali do vale de Jaboque, um homem se colocou junto a Jacó e começou a lutar. E começou ali a guerrear, Jacó juntamente com aquele homem ali, e a Bíblia conta que o Senhor o golpeou Jacó na coxa, e Jacó então disse: deixa-me ir. O anjo disse: deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Então o homem disse: olha, Jacó, o seu nome não mais será Jacó, agora o seu nome será Israel, porque você lutou com Deus e venceu, louvado seja o Senhor. Então Jacó ali abençoou aquele lugar, abençoou aquele vale, o vale que antes se chamava o vale de Jaboque, foi transformado por conta daquela luta de Jacó com o Senhor, a persistência de Jacó ali, foi chamado de Peniel. Por que Peniel? Porque vi Deus a face, porque vi Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A vida ali de Jacó foi poupada, e diz assim aqui o autor da lição, aqueles que oram conhecem a Deus de fato, e não esmorecem ante os desafios da vida. Os que não oram, não conhecem de fato o Deus que dizem servir. Aqueles que oram têm contemplado Deus agindo bem de perto. Aqueles que não oram dificilmente veem o agir de Deus. Aqueles que oram têm experimentado o poder de Deus. Aqueles que não oram quase nunca sabem o que é isso. Logo, quando oramos, estamos em comunhão com o Senhor. Quando nos oramos, estamos em contato com o Senhor. E aqueles que oram sentem de perto o Senhor. Aqui na minha congregação, aqui em Bacabal, tem um pastor que gosta muito de citar e dizer que tem irmãs que oram, que quando elas oram, parece que o céu desce naquele momento que elas estão orando, porque estão em comunhão com o Senhor através da oração. E o autor diz assim, no ponto 2.3, simplesmente ore. O convite de Deus a cada um de nós ainda é ore. O convite do Senhor nos dias de hoje, em especial no momento a qual estamos vivendo, por conta desta pandemia, dessa dificuldade, é que venhamos orar. O apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. A vida é feita de escolhas, irmãos, e são elas que nos conduzirão ao nosso destino final, e que venhamos estar em comunhão com o Senhor, em constante oração, para que o nosso destino venhamos entender, por conta da nossa oração e da nossa comunhão com o Senhor. Os nossos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, foram homens fadados e cheios de erros, isso é notório, vemos através da Bíblia Sagrada, mas é algo que não podemos negar e nem ocultar, é que eles eram homens de oração. Eles eram homens de oração, a qual permaneceram na presença do Senhor e experimentaram ver o agir de Deus. A sua confiança estava depositada no Senhor, a sua esperança estava no Senhor, e o Senhor fez agir na vida deles, louvado seja a Deus. O ponto 3 diz assim, irmãos, Deus usa homens dispostos a aceitar os seus caminhos. Deus usa homens dispostos a aceitar seus caminhos. Diz assim a lição, o segredo de se estar disposto a viver para Deus. Abraão viu tudo que Deus tinha para ele começar a acontecer quando respondeu ao chamado, a qual lemos, em Gênesis 12.
Isaac viveu a continuidade desta promessa, porque obedeceu a Deus em momentos, como quando Deus lhe apareceu. Jacó, do mesmo modo, os lugares onde entramos, os caminhos que percorremos diz muito a respeito do nosso compromisso com Deus. Os lugares por onde conduzimos a nossa família revelam o nosso amor por ela e os princípios que carregamos. Louvado seja o Senhor. Deus usa homens dispostos a socorrer desconhecidos. Quando Abraão escutou, irmãos, as vozes vindas de Deus, Abraão não procurou saber quem era o povo, Abraão não procurou saber qual era a nação. Abraão se dedicou integralmente ao Senhor, dedicou a sua vida, dedicou o seu gozo familiar a fazer a vontade do Senhor. E assim também foi com a sua descendência, com Isaac, com Jacó, e assim também foi com José. José foi um instrumento de Deus para salvar os seus familiares, muitos amigos, conhecidos e, na grande maioria, desconhecidos, quando houve severa fome em todo o mundo. Quem diria, irmãos, que José veria a manifestação de Deus em sua vida? José, filho de Jacó, filho também especial da sua querida esposa Raquel. José, como nós sabemos, ele foi vendido pelos seus irmãos. Olha, veja bem, José foi vendido pelos seus irmãos. Tinha tudo para dar errado. José foi vendido como escravo, passou um tempo como escravo, chegou no Egito como escravo, e o Senhor começou a abençoar. José virou servo de Potifar, teve credibilidade moral diante daqueles ambientes ali, já tinha servos com ele ali, mas eis que quando começa a ter ascensão na vida de José, quando o caminho de José parece que está percorrendo linha reta, eis que José novamente vai para a prisão, e lá José passa por alguns momentos, mas eis que o cuidado do Senhor estava na vida de José, porque Deus usa homem disposto a aceitar os seus caminhos. José não sabia qual o caminho que estava perseguindo na sua ótica humana, mas ele sabia que os caminhos de Deus são bons e os propósitos de Deus são bons. E José ali, com o passar do tempo, ele alcança liberdade por conta do sonho que ele interpretou de Faraó. E Faraó vê que aquele jovem tinha um diferencial nele, que era a manifestação do Espírito Santo, que era a presença de Deus em sua vida. E ali notamos que o caminho do Senhor continua novamente a abençoar a vida de José. E quando chega o momento da dificuldade, da tribulação, o momento da calamidade, eis que José começa a ser bênção na vida dos seus irmãos. Ele começa a ser bênção na vida do seu pai, ele começa a ser bênção na vida daqueles que antes o estavam perseguindo, que antes o estavam maltratando, daqueles que o venderam como escravo, e agora José está sendo bênção na vida deles. E aqui devemos entender que às vezes parece que o nosso caminho está errado, o nosso caminho está torto, parece que os planos de Deus parece que não estão mais sendo executados em nossa vida, mas eu quero vos falar uma coisa, preste bem e muita atenção. Deus permite que a situação se complique, que a situação fique difícil, que a prova ela aperta mesmo. Agora nós olhamos para a esquerda e para a direita e não vemos nenhuma saída, mas olhamos para o alto e começamos a aclamar o Senhor. A Bíblia fala: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. E Deus permite que a situação se complique, mas Ele descomplica e explica para o seu povo, e explica por conta do seu propósito, a qual Ele quer executar em nossa vida. Louvado seja a Deus. E aqui, para concluirmos, irmãos, eu quero vos falar que a Bíblia ela é repleta de homens notáveis que venceram em meio às crises, em razão de sua dedicação ao Senhor. O mesmo pode repetir-se hoje, basta que haja sincera devoção a Deus. Quando estamos com o coração disposto a servir ao Senhor, as dificuldades vêm, as provas vêm, os problemas vêm, mas também devemos entender que quando tudo isso vem, depois vem a bonança,
Depois vem a manifestação do poder de Deus. E quando estamos em comunhão com o Senhor através da oração, nós começamos a perceber e ver o agir de Deus, a providência do Senhor. Louvado seja Deus. A conclusão diz assim, através de nossa fidelidade ao Senhor, poderemos ajudar a manter pessoas que alcançarão dezenas, centenas e milhares, e até milhões de indivíduos. Por meio do nosso testemunho, poderemos contagiar quem jamais imaginamos. Por intermédio do nosso serviço profissional, desenvolvido de modo que glorifique a Deus, poderemos alcançar pessoas cujo nome jamais conheceremos. As possibilidades são muitas, mas o princípio é apenas um: viver para Deus, disposto a cumprir a sua vontade. O nosso princípio, o nosso desejo, a nossa vontade deve ser esse, como diz o autor: viver para Deus, disposto a cumprir a sua vontade. Que o meu viver, que o seu viver, meu caro e querido ouvinte, meu querido e amado irmão, seja viver para Deus, de seguir os caminhos de Deus, de seguir os propósitos e a vontade do Senhor. Como diz o salmista: os propósitos do Senhor, os caminhos do Senhor são bons. A palavra do Senhor diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Que Deus em Cristo nos abençoe a cumprir a vontade do Senhor, e que venhamos ser fiel nesse